uma brincadeira que sempre a gente faz, geralmente com as crianças, né? E eu acho que todo mundo aqui já foi criança e já fizeram essa brincadeira com vocês também, né? E diz assim, olha, se você fosse um animal, que animal você gostaria de ser, né? E é interessante que a maioria das pessoas, vai dizer, das crianças, das pessoas, vão dizer, olha, eu gostaria de ser um leão, né? Gostaria de ser um tigre, uma águia, muito comum, né? Associação, seja como uma águia, né? Que é um animal forte, inteligente, né? É um animal que sabe se defender, é um animal que inspira, né? E ninguém diz assim, eu quero ser ovelha, né? Dificilmente você vai ver uma criança falando, eu quero ser ovelha. E a gente também, eu acho que é o último animal que a gente pensaria em ser, né? Uma ovelha. Primeiro, porque elas são indefesas, né? As ovelhas, elas são indefesas. Elas não têm garras, elas não têm presas, então elas não conseguem se defender sozinhas. Elas têm uma facilidade também de se perder. Uma ovelha se perder, só ela sair um pouquinho ali do bando, pronto, né? Ela já se perde mesmo, e se perde de verdade, né? Isso aqui não é brincadeira, não, ela se perde mesmo, né? Então, as ovelhas, elas não conseguem encontrar alimento por elas mesmas, né? Então, se uma ovelha se perde, a tendência é que ela venha morrer mesmo, né? Ela morre porque ela não consegue, ela não tem a sabedoria de encontrar alimento, né? Por ela mesma, né? Aí tem a questão também de saúde, né? Que uma ovelha, ela precisa de um cuidado, senão também ela fica doente, né? Então, são medrosas, né? Então, qual que é a vantagem de ser uma ovelha, né? Dificilmente você vai ver alguém querendo ser ovelha, mas Deus diz que nós somos ovelhas, né? E amém por sermos ovelhas, porque quando nós temos alguém que cuida de nós, a história muda, não é? E o texto que eu trouxe para a gente meditar hoje é o Salmos 23, né? E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo, com a gente, vamos ler aqui, né? Fazer aqui uma leitura, uma exposição do texto inteiro, né? Mas para ganhar tempo, como o culto é de oração, o tempo, né, ele é menor, a gente vai lendo e meditando, tá? Não vamos ler de uma vez, vamos lendo e meditando. Salmos 23, por gentileza. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algumas versões dizem assim: de nada terei falta. Então, esse texto em específico, ele é o texto mais lido no mundo. Eu me lembro de quando eu era criança, tinha relógio com esse... ainda tem, né? Mas eu me lembro de criança, assim, tinha relógio com esse texto, calendário, né? É um texto muito, muito popular, né? Um texto muito popular. O mundo inteiro, ele é o texto mais lido, né? Eu gosto... Hernandes, eu estudo muito pelo Hernandes, né? Hernandes Dias Lopes. Ele tem uma coletânea maravilhosa de comentário bíblico e eu gosto de estudar por ele, né? E ele diz que esse texto é um reservatório de consolo, né? E é mesmo, é um reservatório de consolo. Nas horas mais difíceis, é ele que a gente usa na maioria das vezes, né? Ele é usado em hospitais, né? Leitos, velórios, né? E ele é realmente um reservatório de consolo. Geralmente é o primeiro texto que as crianças decoram, inclusive o Miguel já decorou esse texto aí, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará, né? E aí, eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. O Deus, Criador de todo o universo, Deus que é autoexistente, onipotente, onipresente, esse Deus todo-poderoso, Ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Esse Deus imenso, infinito, eterno, criador, né? Ele criou todas as coisas, criou a nós. Hoje somos 8 bilhões de pessoas no mundo e Ele tem poder para cuidar de cada uma de forma individual, porque Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Então esse Deus grandioso, Ele é o nosso pastor, como se diz, né? Lá em Isaías, né? Nós não somos mais como ovelhas desgarradas, nós temos um pastor. E como é bom poder dizer que nós temos um pastor. Jesus é o nosso pastor. Coloca aí pra gente, João 10, 14, por gentileza. A gente pode dizer, irmãos, com toda segurança, né, com toda confiança, que Jesus é o nosso pastor. João 10, 14. João 10, 14. Diz assim: eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, nós temos, pode deixar um pouco esse texto, mas Jesus, Ele é o bom pastor. Ele não é um mau pastor, Ele não é simplesmente um pastor, mas Ele é o bom pastor. Ele é aquele que cuida da ovelha. E como a gente viu no início, né? A ovelha, ela tem uma série de dificuldades, né? E que precisa de um bom pastor para cuidar dela. E nós, como ovelhas do Senhor, nós podemos dizer com toda a segurança, com toda a garantia, que nós temos Jesus. E que Jesus é o nosso pastor. E Ele cuida de nós de forma individual, pessoal, né? Nós temos um Deus que conhece com profundidade. Ele diz ali, ó: conheço as minhas ovelhas. João 10, 14. Eu conheço as minhas ovelhas. Ou seja, Deus, Jesus, Ele nos conhece com profundidade. Ele conhece cada fio de lã dessa ovelha, né? Cada fio de cabelo dessa ovelha, Jesus conhece, né? Ele conhece com propriedade, como a gente pode dizer, né? Ou seja, Ele conhece completamente a mim e a você. Ele conhece intimamente. Deus nos conhece intimamente, verdadeiramente, né? Jesus nos conhece mais que qualquer pessoa. Pensa aí uma pessoa que você se relaciona bastante, né? Tem muitos irmãos casados, então, de repente, você pode dizer: a pessoa que mais me conhece é a minha esposa. A pessoa que mais me conhece é o meu marido. Jesus te conhece mais. A tua mãe, teu pai que te criou, te colocou no mundo, te viu desde pequenininho ali, né? Eles conhecem bem a gente? Conhece, mas Jesus conhece infinitamente mais. Jesus, Ele conhece com profundidade, de forma íntima. Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Jesus conhece as suas ovelhas, né? E aí o texto diz que as ovelhas também conhecem Jesus, né? Não com essa profundidade que Jesus nos conhece. O nosso desejo é conhecer cada vez mais Jesus, né? E quanto mais a gente conhece Ele, mais maravilhado a gente fica, né? Em conhecer a pessoa de Jesus, o Deus Jesus, o homem Jesus, que é um exemplo para nós, onde a gente busca, né, estar ali à altura dele, e essa busca é uma busca eterna, né? Aqui na terra, um dia, né, nós teremos o nosso corpo glorificado. Como diz a palavra, Jesus é o primeiro entre os mortos, né?
um dia nós seremos ainda mais parecidos com Jesus. E aqui a gente vai, né, se esforçando dia após dia. Mas Ele nos conhece, né? Nos conhece. E aí diz o texto, né, Salmos 23, 1, que nada temos falta, nada nos faltará. Né? Nada nos faltará. Se Jesus é o nosso pastor, se Jesus é o nosso pastor de verdade, de nada teremos falta. Né? O que isso significa, né? Às vezes a gente pode olhar para a nossa vida com olhos humanos e a gente pode achar falta, né? De repente o nosso carro tem 10 anos de uso e a gente acha que falta um carro mais novo, né? A gente quer sempre o mais novo, o mais atual. O nosso celular já está ali meio trincadinho e a gente acha que falta um celular, né? Um celular mais moderno. Aos olhos naturais, aos nossos olhos humanos, a gente pode até achar que falta alguma coisa. Mas se Jesus verdadeiramente é o nosso pastor, nós vamos dizer que de nada temos falta. Porque, como se diz, à luz da eternidade, os valores mudam. Então, se eu estou com o meu coração no céu, se Jesus é o meu pastor, e eu tenho uma vida em obediência a Jesus, obviamente que o que tem valor para mim não são as coisas terrenas. As prioridades não são as coisas terrenas. Mas Ele diz que nada faltará, que de nada terei falta. O básico, com certeza, o Senhor nos sustentará, né? E a gente vai ver aqui no decorrer desse texto, né? Então, Jesus é um Deus que conhece as suas ovelhas, é um Deus presente, não é um Deus distante. Lá em Salmo 139, 8, 10, o salmista diz: se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu voar para o oriente, ou for viver lugar mais distante do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Então, Jesus é um Deus, é um pastor presente. Ele não é um Deus distante. Então, como ovelhas que precisa de um pastor, a gente sempre pode contar com a presença de Jesus, com a ajuda de Jesus, com o direcionamento de Jesus. E Deus nos ama, como nós cantamos aqui, né? Jesus nos ama. E que grande favor Ele fez para nós, né? Jesus, Ele, sendo Deus, se fez homem, se fez carne, como diz em João 1,14, Ele habitou entre nós, Ele se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. O pastor nos amou, né? Ele nos remiu, tínhamos um problema, que era o pecado, Ele nos remiu, né? Morrendo na cruz, levando o castigo que era nosso. Lá em Isaías 53 vai dizer que Jesus, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Então esse é um pastor que se compadece, é um pastor que cuida, que dá a vida pelas ovelhas. Eu gosto de um termo chamado morte vicária. Alguém sabe o que é morte vicária? Muito bem. A morte vicária de Jesus é uma morte substitutiva. Então, a morte que Jesus morreu era nossa. Era para nós morrermos eternamente. Era para que o pecado que foi lançado, a justiça, né? O peso do pecado que foi lançado sobre Jesus, deveria ser sobre nós. Mas Jesus tomou o nosso lugar. E é por isso que Ele diz que Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus nos ama tanto e Ele é tão presente em nossa vida que Ele não nos abandona, mesmo em meio à maior dificuldade que a gente possa ter, né? E a maior dificuldade que a gente tem, é o pecado. Porque o pecado nos separava de Deus, mas através de Jesus, desse sacrifício, nós temos paz com Deus. Então, Jesus,
ele nos pega no colo, né? E a gente pode ver, um exemplo disso de que Jesus, ele supre com as nossas necessidades. De repente, hoje, nós estamos, aqui neste culto, estamos com o coração ansioso, né? Estamos com algumas incertezas no nosso coração. E, às vezes, viemos até buscar uma resposta do Senhor nessa noite, né? Mas se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai ver o cuidado do Senhor. O que adiantou, né, a ansiedade do passado? Não adiantou nada, porque o Senhor sempre esteve conosco, sempre esteve nos direcionando em cada passo. O tempo está passando tão rápido, não é verdade? Os anos estão passando, 2025 já, né? Você lembra aí de 2015? O Senhor estava cuidando de você. O Senhor estava cuidando de mim. 2016, 2017, na pandemia, o Senhor estava cuidando de mim, né? E por que a gente muitas vezes dá lugar para a ansiedade, né? Para essa inconstância de ficar nervoso, de ficar ansioso e de achar que não tem ninguém cuidando de nós, quando na verdade quem está cuidando de nós é o Senhor, o nosso pastor. O Deus que criou todas as coisas, o Deus do universo cuida de nós, nosso Criador, nosso pastor, né? Então, de nada teremos faltas se Jesus for o nosso pastor de verdade, se a gente permitir Jesus pastoreie. Tem uns vídeos na internet, né, que tem lá a ovelha dá umas cabeçadas no pastor, né? Já viram? A ovelha não está querendo ali muito. Você sabe que, abrindo parênteses aqui, né? As ovelhas, eu estava pesquisando curiosidades sobre as ovelhas, né? Quando ela troca de dono, né? Uma ovelha que tem ali o seu dono, ela tem dificuldade de viver mesmo, sabia? Tanto é que, geralmente, estou falando do animal agora, gente, tá? Estou abrindo um parênteses aqui. Mas, geralmente, quando um dono não vai ficar mais com a ovelha, ela é vendida para o abate, porque ela dificilmente se adapta com outra voz, com outro dono, né? Interessante, né? Mas se Jesus, fechando parênteses, se Jesus é o nosso pastor, de nada teremos falta. Então, que a gente possa se esforçar mesmo, sabe? Para que Jesus seja o nosso pastor. Que a gente viver uma vida mais satisfeita nele, né? Que a gente possa viver uma vida, sabe? Mais propósito. Porque muitas vezes a gente diz, não, Jesus é o nosso pastor, mas é só da boca para fora, porque o que está nos pastoreando são as ideologias do mundo, né? O que está nos pastoreando é os influencers da internet, e a gente anda com o coração vazio, né? E a gente anda sem propósito, ansiosos. Então, pensemos nisso. 2. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Versículo 2. Muito bem. Obrigado. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Então, como disse, né? A ovelha, ela não tem facilidade de encontrar alimento sozinha. Ela precisa de alguém guiando até o pasto, né? E aqui, né? Essa ovelha que tem dificuldade, que não tem facilidade em se alimentar sozinha, né? Deus, a palavra está dizendo que o bom pastor, Jesus, ele nos faz descansar em pastos verdes e nos leva a águas tranquilas, né? Então, nós podemos ter essa segurança. A palavra está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que o Senhor nos faz descansar em pastos verdes. Ou seja, Ele nos alimenta, né? Ele nos supre emocionalmente, fisicamente. Nós podemos ter uma vida abundante e tranquila com Jesus, né? E a palavra está dizendo. Então, que a gente possa se apegar à palavra que diz, né? Como diz lá em 1 Timóteo,
1,15. Fiel é a palavra e digna de aceitação. Ou seja, essa palavra que estamos meditando agora, ela é fiel. Ela não muda, né? Nós podemos confiar, né? Não posso forçar, né? Mas cegamente, né? Não é cegamente, porque a gente vê, né, que essa palavra realmente ela é a verdade, né? Mas a gente pode confiar com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, confiar nesta palavra, que até o último dia da nossa vida, né, e eternamente, essa palavra é confiável. Ela merece ser crida, né? A ciência, você imagina só, se a ciência tivesse uma oportunidade de acabar com a palavra, né? E ela não consegue. Por quê? Porque a palavra é verdade. Na verdade, ela é a única verdade absoluta. É a verdade de Deus, né? Então, 3. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então, o Senhor renova nossas forças, irmãos. Ele nos guia. Se o Senhor for o nosso pastor, Ele vai estar nos dando sempre a direção que precisamos como ovelhas. Nós não precisamos ficar aí procurando métodos, tal. Claro, né? A gente estuda, a gente se desenvolve profissionalmente, a gente, né? Mas o Senhor nos dirige. Se nós confiarmos na voz do pastor para nos dirigir, nós nunca estaremos perdidos, porque a gente sabe, a vida não é fácil, a vida cristã é um pouco mais difícil, acredito eu, né? Porque eu me lembro que quando eu me converti, eu falava, meu Deus, mas eu me converti, minha vida deu uma piorada, né? Porque é mais difícil. Nós temos lutas espirituais, vivemos num mundo caído, em trevas. A vida realmente não é fácil, né? Cruzaremos por desertos, né? Mas nós precisamos ter essa certeza no nosso coração de que o Senhor está nos guiando, né? Esses dias mesmo, né? Eu estava lá em casa, lá, Keila precisou sair, eu não lembro para onde que ela foi, mas, nossa, eu fiquei assim meio, sabe, jururu? Do nada, assim, jururu, eu falei, Senhor, Senhor, não quero ficar assim não, né? Botei um louvor ali, rapaz, esse dia foi diferenciado, né? Então, eu senti ali que foi o Senhor mesmo renovando as nossas forças, né? Então, que ao invés de procurar, sei lá, tantos métodos aí, a gente possa procurar se fortalecer no Senhor mesmo. Coloca um louvor, lê a palavra, né? E o Senhor vai renovar as nossas forças. A palavra está dizendo, mais uma vez, reforço, a palavra está dizendo que o Senhor renova as nossas forças, né? Então, se nós tivermos o discernimento, nós veremos o Senhor trabalhando para que a gente não se perca, para que a gente não vacile. Então, por mais difícil que seja, Deus sempre está nos mostrando o caminho. Sempre está, porque o texto diz, Ele me guia. Amém? 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor, está comigo, tu me proteges e me dirige. Então, ainda que eu ande pelo vale escuro da morte, ainda que eu me aproxime da morte, reforçando que a nossa vida não será um conto de fadas. E eu gosto, tem uma frase, né? Uma citação, que ela compara a vida a uma melodia, né? Uma melodia, você tem notas agudas, você tem notas médias, notas graves, né? E ele compara essas notas com a nossa vida, momentos de alegria, notas agudas, né? Aquele dia padrão, as notas médias, e os dias tristes, as notas graves, né? Então, faz parte da vida, momentos alegres e momentos tristes, né? Hoje, principalmente a juventude, eles não querem viver de jeito nenhum o dia mau, o dia triste, né? E aí, quando vem um dia triste, eles se derrubam mesmo, eles entram em tristeza profunda por causa dos dias tristes. Não sabem lidar com isso.
mas faz parte da vida. Dias alegres, dias tristes, eles fazem parte da vida. E o Senhor Jesus, Ele não disse que a vida seria só alegria. Aqui está dizendo, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o pastor Jesus está comigo. Então, Jesus não abandona as ovelhas, né? Quando contrários aparecem, né? Jesus está conosco, à nossa frente, nos protegendo, né? Porque a palavra garante que Ele está conosco, né? Então, inclusive Jesus, João, ele faz um comparativo, né? Que ele diz que o mercenário, né? Aquele que é pago para cuidar das ovelhas, quando vem a situação difícil, o que ele faz? Ele vai embora. Mas Jesus, que é o verdadeiro dono das ovelhas, não. Ele fica e Ele dá a vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus sempre estará conosco, né? O Almir vai fazer a cirurgia lá semana que vem. É isso, Almir? O Senhor Jesus estará com você, meu irmão. Amém? Do começo ao fim, o Senhor Jesus estará lá. E Ele diz, versículo 5, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Então, está dizendo aí que o Senhor prepara um banquete para nós. E esse banquete, ele é uma promessa para o futuro, para a eternidade? Sim, mas ele é uma promessa para cá também, né? Para o agora. Gente, quantos banquetes Deus está nos permitindo aqui, como igreja Batista Alvorada, né? Nos deliciar desses banquetes. Quantas maravilhas o Senhor tem feito e fará. Muito mais Ele fará. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Ele diz, onde os meus inimigos podem me ver. E lá em Tiago, diz que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Ao mesmo tempo, se nós somos amigos de Deus, nós temos um inimigo, que é o mundo, né? Então, na frente dos nossos inimigos, Deus prepara um banquete, ou seja, Deus nos honra, né? Ele nos recebe como convidados de honra, se nós formos ovelha do pastor, né? Então, não importa, Deus cuidará de nós. E aí, caminhando para o fim, né? Caminhando para o fim, literalmente, versículo 6, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então, a bondade do Senhor, e o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, estarão conosco enquanto nós vivemos. E aí, o amor, né? O amor de Deus, Ele atende todas as nossas necessidades. Você crê que o amor de Deus atende a sua necessidade? Amém? Ele atende as nossas necessidades. E eu já tive experiências e já ouvi muitos testemunhos de que naquele dia a pessoa mais precisava de uma solução para um problema, a solução chegou, né? Famílias que estavam precisando de comida, simplesmente bateram na porta e disseram, olha, mandaram te entregar, né? Essa cesta básica, né? Então, Deus não nos livra de luta, mas Ele sempre atende a nossa necessidade. O amor de Deus sempre atende às nossas necessidades, né? E a misericórdia de Deus destrói, né, os nossos pecados. A bondade é o que o Senhor nos dá e não merecemos, ou seja, a graça que Ele nos dá, essa é a bondade, né? A misericórdia, nós merecemos o juízo e Ele não nos dá. Nós merecemos o juízo e Ele não nos dá. Isso é a misericórdia de Deus. Então, aí o texto diz, né, que eu morarei todos os dias da minha vida, né, a tua casa. Então, o céu é a casa do Pai, o nosso lar, né? Jesus, Ele vem, nos prepara e vai trabalhando no nosso coração para essa morada eterna, né? Ele nos prepara aqui para ir para a presença dele, né? A gente, como crente,
a gente espera que Jesus volte antes, né? Ou que Jesus volte só para a gente no dia da nossa morte, né? Então, nós temos essas duas expectativas, mas a expectativa é que nós iremos morar no céu junto com o nosso Senhor, né? Então, Jesus diz que Ele foi preparar morada, essa morada eterna, né? Então, aqui o pastor está conosco, aqui na terra, aqui neste plano, o pastor está conosco. Lá nós estaremos com Ele, e essa é a nossa esperança, né? Então é isso, meus irmãos, que nós possamos, pode o Ministério de Louvor subindo aqui? Nós somos ovelhas do Senhor Jesus, nós precisamos confiar dia após dia nessa provisão de Deus, Ele está cuidando de nós, como ovelhas frágeis, nós temos este pastor que cuida de nós, e cuidará até o dia que estivermos na presença dEle. Como diz lá em Apocalipse, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, e que seja essa a nossa esperança até o último dia da nossa vida. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, que é digna de confiança, Senhor, e nós queremos confiar de todo o coração nas Tuas palavras, Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê o discernimento e a sabedoria, Senhor, para colocarmos em prática aquilo que diz na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso bom pastor, Tu és o supremo pastor, aquele que cuida de nós melhor que nós mesmos, Senhor. Na verdade, Deus, nós não sabemos nos cuidar, mas o Senhor garante que cuida de nós. Ó Deus, que como boas ovelhas, nós possamos ter sempre um coração contrito e quebrantado, Senhor. Que a gente possa sempre olhar para o Senhor, que está sempre nos direcionando, Senhor. Nos ensinando, nos mostrando o caminho, nos protegendo, Senhor. Que nós não queiramos, Senhor, ter outro caminho, Senhor. Que a gente não queira ter outro pastor, Senhor. Que a gente jamais se desgarre desse rebanho, Senhor. Que o Senhor nos permitiu caminhar até o dia de estarmos na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa entrar no mais profundo do nosso coração e dar muitos frutos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja acrescentando aquelas ovelhas no nosso meio que ainda não fazem parte do Teu aprisco, Senhor. E que o Senhor use, Senhor, as nossas vidas de ovelhas cuidadas, saradas, Senhor, e que estão dispostas a pregar a Tua mensagem para outras ovelhas que ainda não estão aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue conosco, Senhor, continue falando sempre aos nossos corações e que o Senhor nos dê cada dia mais unidade, para que mais e mais vezes nós estejamos aqui cultuando ao Senhor em espírito e em verdade, crescendo no conhecimento de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.